Muito bem. Mentor, Vai? se alguém se suicida, Uhum. no segundo momento, ele vai ter consequências desse ato na próxima reencarnação? Depende. Não, na próxima reencarnação não. Ele pode ter consciência, ele pode ter consequências disso no instante seguinte ao ato. Se, veja a variante se, ele se culpar por isso. Se ele achar que foi ele que se suicidou e que não foi Deus que causou aquilo. Se ele olhar para a situação com culpa, arrependimento, dizendo que a manifestação da vida que Deus manifesta incorreu em erro. E aí ele pecou. Ele quis tomar o lugar de Deus. Mentor, viver uma situação assim, de suicidar-se, ou quase suicidar-se, ou tentativa, a pessoa não está passando por uma situação tão complicada que ela só vê isso como saída? Ótimo, moço. Não busca o cessar da vida, é fuga. Por quê? Está fugindo. Porque ele não está conseguindo lidar com a coisa como se manifesta, porque os valores que ele carrega fazem com que tudo seja absurdamente contrário e averso àquilo que ele gostaria, que ele quer fugir disso. Não o bastante, moço, e não há garantia alguma isso venha acontecer. Muitas pelo contrário. Aqueles que assim procedem e que acreditam que são o fato gerador das coisas, tendem, no decorrer dessa situação, a se aventurar e adentrar ainda mais a própria mazela que os leva a tal situação. Mentor, e o segundo momento, a pessoa no astral, você já comentou como ele se localiza, mas e na próxima reencarnação ele vai trazer sequelas, entre aspas, daquele ato? Sequelas? Não. Não vai, moço, porque uma encarnação não necessariamente tem qualquer coisa a ver com a anterior ou com a subsequente. Não há sequelas. Pegando essa frase do senhor, mentor, como o senhor diria então aquele casal que está há 46 oportunidades vivendo junto? Como Se se respeita. trata essa? Eu poderia dizer para ele, se viesse me perguntar, moço, se acreditassem nesses absurdos, se respeitam. Já passou da hora de contemplarem as oportunidades e passarem a se respeitar. Se viessem perguntar. Não vindo, moço, não há problema algum. 47ª já está pronta. Compreende? Somos absurdamente práticos. Não há mágoa aqui. A coisa é muito simples. Por que a gente tem esses sentimentos então, mentor? Que tipo de sentimento você se refere? Mágoa, inveja, melindre. Individualismo. São manifestações do individualismo. Só isso. Só isso. Porque são infantis nas suas emoções. Eu posso continuar fazendo perguntas, mentor? Não vou levar nenhum agora, moço. Só não sei que você queira ir ou cansou. Não, eu quero ficar, eu só quero saber se o grupo quer fazer o Moço, se quiserem, eles que procurem fazer. Não, é que a conversa, para mim, pelo menos, ela estiga com perguntas, e eu sinto que... Você vai sentir falta disso. Eu sinto, mentor, que eu permaneça na casa, que eu não sinto falta, é isso que eu quero dizer. Mas... aquela pessoa que se acha muito grandão, muito poderosa, muito rico, nada melhor que uma
uma semana ou 10 dias numa cama de hospital e fazer xixi ou cocô dependendo de outra pessoa. Aí ele começa, quer dizer, diminui a visão, mas ele começa a olhar para si mesmo e ver que ser humano é xixi, é cocô, é hipocrisia, é mediocridade e assim por diante. E desculpe, fazendo uma leitura isenta, entendendo que eu também talvez seja a mesma coisa ou pior. Essa é a grande questão, moço. Vocês não são xixi, vocês não são cocô e não são nem humanos. Só estão se vendo assim. Quando perceberem que isso é só imitação. Diferente, doutor. Como a gente conseguir ter essa possibilidade de nos vermos diferentes? Simples, moço, simples. Lembra quando você era criança e achava que não ia conseguir fazer um monte de coisas que hoje são banais? É a mesma coisa. Senhor, me desculpe se eu sou repetitivo em algumas Não, coisas. moço, eu não te desculpo porque eu não me ofendo. Pode repetir quantas vezes for necessário. É que, para que eu, quando grita, talvez eu volte nos temas. Volte. Quantas vezes forem necessárias. Quantas encarnações forem necessárias. Obrigado, mentor. A questão, mentor, que ela atinge forte no Brasil e no planeta, a questão da diferença social. O senhor vai me dizer, tudo está perfeito e de fato está perfeito. Mas o senhor olha para nós de cima com um olhar muito, enfim, muito mais para cima no sentido de tudo. O senhor vai dizer, são minhocas, são perfeitos cumprindo o papel. Mas toda a situação de roubo, o senhor entende? É isso que eu quis dizer. Muito bem. Uma coisa dessa linha. O problema é que isso se torna um problema a partir da percepção que você tem que se limita a uma encarnação apenas. Quando você ampliar sua percepção para as múltiplas reencarnações, você vai ver que rico, classe média, pobre, assaltante, traficante. Isso. Rico, classe média, pobre, assaltante, traficante. Rico, classe média, rodízio. Não tem nada fora do lugar. Nada fora do seu lugar. Cada um só está experienciando o seu papel nas oportunidades que precisa e merece para se resolver consigo mesmo. Mas esse rodízio, mentor, ele também não cumpre um papel evolutivo? Evolutivos dentro da necessidade de cada um que está exercendo aquele papel, compreender quais são os valores que carrega dentro de si. Não porque é mais evoluído ser isso ou aquilo na encarnação. Não tem papel mais importante disso. Mentor, mas perceba a situação. Como eu vou deixar, assim, a grosso modo, como que eu vou me libertar dos meus valores hoje, de sociedade, de egoísmo, de mulher? Simples. E como que eu vou, entre aspas, bem entrar simples, no valor certo, no caminho certo? Não é caminho certo. É apenas extirpar o sofrimento. O valor certo, enfim. Muito bem. Bem simples, moço. Tendo justamente essa percepção. Isso aqui é só um instante momentâneo de múltiplas reencarnações que se sucedem. Isso aqui vai passar. Logo, ontem eu nasci. Há 23 horas eu era criança. Há 20 horas fui adolescente. Há 16 horas me tornei pai. Há 12 horas me tornei órfão de mãe e de pai. Há 9 horas me tornei avô. Às 6 horas, meus amigos todos se foram. E a 1 hora agora bate o sino do relógio, dizendo que o meu tempo aqui também se finda. Só isso. O jogo acaba. Entendi. Mentor, como o senhor fala, que é tudo muito rápido. Por exemplo, assim, a grosso modo, o nosso grupo, a nossa Galópolis, a nossa Caxias, o senhor vai dizer que é muito específico, cada pessoa é um caso, cada caso é um caso. Mas ainda bem que ele já eles entendeu. sempre vão reencarnar no planeta Terra ou um belo momento vão para outros planetas? A partir do momento que não tenham mais afinidade com essa regra, podem começar a trabalhar em outros.
Sem problema algum. Mas, mentor, quando hipoteticamente o Firmino vai para outro planeta, significa que eu já. Claro, o senhor vai dizer que não existe evolução nesse ponto, mas eu já adquiri o conceito de perfeito para poder habitar outro planeta? Você só não está mais sujeito ao que essa egrégora propõe. Você já compreendeu o jogo aqui, já jogou ele aqui, mas esse jogo não tem mais efeito sobre você. Só isso. Não tem mais sentido. Isso. É desnecessário. Perfeito, mas... É difícil. Ó, apaga a luz lá, de trás, por favor. Por favor, não. Deixa que eu apago, deixa que eu... Qual luz apagada? Não, essa aqui é pra deixar acesa, aquelas lá. Vamos lá então? Os Espíritos do Senhor, que são virtudes dos céus, como imenso exército que movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham sobre toda a superfície da terra semelhantes estrelas cadentes e iluminar o caminho e abrir os olhos aos céus. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta. E os coros dos anjos se reúnem, homens. Nós os convidamos ao concerto divino, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e que no hino sagrado se estendam e vivam de uma extremidade a outra do universo. Homens e irmãos a quem amamos, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Boa noite. Eu só queria aproveitar para falar desse celular aqui, que a história parece um pouco interessante. Então, acho que mais de 6 meses atrás, começaram a me cutucar com a história do meu celular não prestava, que tinha que trocar. E eu não gostei da ideia, não vou inventar outra coisa, né? E daí, esse celular lá da empresa, que ele tem qualidade melhor de gravação, já fiz teste e mandei pro Haroldo. Tinha uma mulher que foi contratada para ser vendedora, dela usava para ligar para as empresas, para fazer propaganda. E daí ela saiu, eu fiquei no lugar dela, mas eu acabo não ligando, eu passo e-mail, investigo e passo e-mail. Esse celular estava parado de ser da mesa, ó. Quanto tempo? Uns 6, 7 meses, desde aquela época. Só que daí eu senti um pouco pressionado, pedi pro meu irmão, tu me vende esse celular? Não. Eita. Ele não quer, Deus não quer, não é pra ser. E continua, a história andou. Só que a semana passada eu tava em casa e veio uma ideia, mas pede pra ele emprestado só pra segunda de noite, na quinta tu filmar, depois tu devolve. Deixei pra ele e disse, tu me empresta fazer as filmagens, mas não precisa nem pedir. Então a coisa agora já dá, né? Só que assim, por Deus, eu pensei em várias coisas, como é que Deus vai resolver? Nessa veio a ideia que o meu celular ia explodir, ia me obrigar a comprar um outro.
E... melhor, só que sim. Mas também... O merecimento não está tão alto assim. Mas também entendi que não era só por mim que a coisa não acontecia. Tinha gente muito indignada com essa situação até lá no outro lado do país, no outro do mundo, né? Então precisou o universo se equacionar e a ideia veio semana passada. Hoje é a segunda vez que estamos testando ele, mas já foi testado antes, né? Mas o recurso estava parado embaixo do meu nariz, aqui, ó. O dia inteiro, eu trabalho meio turno, né? Mas estava ali o bichinho parado. Mas por algum motivo não era momento. Tenho participação nisso? Tenho, mas também acredito que não é só devido a mim que a coisa é agora. Também umas ideiazinhas agora que ele veio, né, para contribuir, então o celular veio também. O cara lá que edita tá um pouco mais resignado. Sei lá, foi se enquadrou tudo isso para acontecer, né? E parecia boba a coisa que estava o recurso parado, né? E não era vetado de ser usado, né? Agora está sendo usado. Então é só isso que eu queria falar. Se quiser acrescentar alguma coisa, se não seria só isso. Tem mais um item, aquela história de ilusão, né? Que o Carlos falou que enquanto eu acreditar que eu sento numa cadeira e para sentar eu preciso de uma cadeira, eu não posso julgar ninguém que se ilude pela ilusão, que eu me iludo igual, né? Mas eu estava falando sobre os cientistas, e eu vi um programa, o cientista ficou olhando para o universo, é buraco negro, buraco grande, é branco, é vazio, é não sei o que. Cada dia eles encontram mais coisas, né? Mas eu só queria trazer que não foge também, talvez, de uma ilusão como eu acreditar que preciso de uma cadeira para sentar. Mas se não se acreditasse em nada, nem conseguia talvez existir aqui, né? Eles precisam acreditar que o que eles olham pelo microscópio existe e a existência deles se basa no que ele vê lá. Agora, se tem realmente um buraco branco e um negro e não sei o quê, para eles sim, né? Tá, é só isso que eu queria falar hoje. Não. Por enquanto. Deixa eu ficar com raiva. Obrigado por cuidar da filmagem. Mentor, no livro Brasil, 500 anos, Pátria do Evangelho, tem uma passagem que narra que, passados 1000 anos, Jesus retorna a Israel e vê toda aquela situação de comércio, violência, enfim, toda aquela situação de... Ou seja, a passagem dele por ali não representou... A impressão que deu que não representou nada, quase nada. Aí ele estava lá com um grupo de anjos e tudo mais, daí um anjo chamado Eliu disse assim: mestre, em terras além mar, terras novas, que só é habitada por silvícolas, lá o senhor poderá encontrar uma situação ideal para transplantar a árvore do Evangelho. Então, nesse contexto, e só abre parênteses, eu acho que toda a terra é santa, não é somente lá. Eu queria que o senhor comentasse sobre isso, Vitor. Muito bem, isso posso comentar. Você quer um comentário fativo, verídico, tendencioso à realidade, ou você quer algo mais romantizado? Exatamente. Como o senhor já disse no encontro anterior, tudo que a doutrina espírita traz, ela traz como a situação ou o suporte. Puxa a brasa para o assado dela. Para que seja. Perfeito. Então eu gostaria que o senhor narrasse o que aconteceu no encontro da sua ótica. Primeiro, Exatamente. nunca aconteceu de Jesus voltar para ver que a coisa não tinha sido como ele esperava. Isso é parábola, é alegoria, mas é fugir do senso de realidade do que a própria codificação coloca. Primeiro ponto a ser colocado é esse. Segundo,
Ainda que isso fosse possível, e sobre tamanha ascensão de autoridade moral que, pela história contada, se descreve, ele talvez fosse o primeiro a olhar tudo como a mais pura e linda perfeição que o amor de Deus por seus filhos deve e merece exercer. Jamais colocaria como que qualquer coisa não estivesse no seu lugar perfeito e ordem plena estabelecida. Terceiro, sob hipótese alguma, qualquer espírita ou espírito liberto das amarras dos preconceitos da humanidade falaria de outro ser vivendo uma reencarnação, experienciando a reencarnação como selvícola, atrasado. Então, tirando o fundo romântico da história contada que serve para atrair uma determinada egrégora de seres que precisam e se afinizam com essa história, com essas narrativas, tirando isso, é um total absurdo. Não obstante, você me pediu que falasse do que é factível, se aproximasse do real. Em nada estou dizendo que aquilo ali está errado em como está posto. É pura, perfeitamente necessário e perfeito na medida que serve para um determinado conjunto de seres que vêm experienciar essa proposta com aquilo que vocês chamam de espiritismo. Para eles isso é necessário, sendo necessário é justo, merecido e perfeito. Mentor, voltando ainda na questão do livro, o livro tenta trazer a ideia que o Brasil seria um país, uma pátria que foi transplantado à árvore do Evangelho. Eu gostaria que o senhor comentasse, digamos assim, a questão da realidade e a questão romantizada, digamos assim. Vamos lá? Sob o ponto de percepção, a ótica da proposta do Alfarrábio, está perfeito na medida que, sim, havia e há ainda uma necessidade dessa egrégora que demanda a sua manifestação, o que vocês vão chamar de espiritismo, kardecismo por aqui, demanda que isso acontecesse. Essa egrégora, então, precisando que se manifestasse, teve contempladas as suas necessidades. E nisso, cabe sim entender que dentro do ponto de perspectiva e percepção daqueles que venham experienciar essa situação, a maneira como a narrativa é colocada, que você nos conta, é perfeita. Do ponto de vista deles, então sim, a proposta espírita, do espiritismo, do kardecismo se cresce e se aventura em sua maior parte por aqui, nesse país aqui onde vocês também reencarnaram. Não obstante, é deveras exagero querer dizer que a verdadeira, que o cerne da questão proposta à época, pelo que vocês chamam nesse interim de Cristo, tenha sido trazida para cá e esteja sendo contemplada pela egrégora que compõe essa nação. Isso é absurdo. Mentor, o Brasil, ele tem algum papel especial no orbe ou não? Temos. Tão especial quanto a Venezuela, tão especial quanto os Estados Unidos,
tão especial quanto comum, tão especial quanto qualquer outro. Completa isso. Mentor, agora, durante a semana eu pensei, mas agora aqui aflorou um pouco mais. Eu vou lhe fazer uma pergunta que talvez ela transcende um pouco sobre o todo. Dentro da sua visão, dentro da sua visão ampla de todo o contexto, o que nós somos e como o Senhor nos vê, enquanto seres humanos, como o Senhor já disse, o que se dá no plano astral é completamente o inverso do que vocês imaginam que sejam. Então, o que nós somos, como o Senhor nos vê e como a gente vai, como o Senhor diz, tudo está perfeito, mas como nós seremos no futuro? Se é que dá para filosofar dessa maneira, né? Eu já tenho dito, sois deuses. Só não se vê, só não se percebe, não se acreditam dessa maneira. Por isso que ainda contemplam a miséria em que estão inseridos. Voltando ao tema do encontro passado, sobre a questão da reencarnação, que o senhor colocou o exemplo prático das famílias, dos laços de família. Como se dá o depuramento? Como a gente melhora com as, se é que dá para dizer assim, com as reencarnações? Vamos lá. Não é que melhora, se reconhece. Então, com as sucessivas reencarnações, o ser tem a oportunidade de, experienciando inúmeros acontecimentos, inúmeras vivências, inúmeras situações emocionais, então, por essa experienciação, consegue se reconhecer. E nisso está, então, a proposta da reencarnação. Quando se reconhecem, passam a reconhecer-se a si e a todos como o que realmente são. Mentor, Apenas um algo só. No encontro anterior também, a gente falou sobre os laços de família, relacionamentos, aí o senhor exemplificou ali que tinha, enfim, um casal que estavam 46 e iam para 47 vezes juntos. Nesse exemplo que o senhor dá para nós, Sim? que retrata, que trata sobre a reencarnação. Sim. Como se dá a melhora, se é que eu posso falar assim, do casal? Como eles se ajustam, crescem, aprendem, convivem? Bem simples, já estamos tratando disso desde o começo, quando passam a se respeitar. Mas como o senhor já comentou no encontro atrás ali, o nosso conceito de respeito, o meu conceito de respeito é muito limitado e é muito distante do conceito real. Ainda é. Ainda é. Tal qual a criança que, quando na sua infância não tem a mínima percepção e noção da realidade do mundo está inserido, tal qual você também é infantil e imaturo e ainda não tem a percepção da realidade que é. É só isso. Mas logo, moço, bem logo, essa percepção chega. Pois é, esse era um ponto também. Não é que eu queira entender tudo porque eu não tenho condições para isso. Não é esse ponto, mentor. Mas como isso acontece, o senhor volta na questão do respeito e é ponto pacífico, mas como se dá? Assim, a grosso modo, como vira essa chave, mentor? Simples. Quando não existir mais outro. E assim cessar o eu. Quando a gente olhar, todo mundo é o todo. E o bem-estar de todo mundo é o de todos. Tudo O individual é o de todos. Tudo é. Quando cessa o individualismo. Me suscitou agora, nesse ponto que o senhor fala, não é aquela situação que a gente se acha no universo, ou melhor, que a gente é o universo, desculpe. Sim. Né? O problema é que, nesse interim de ser um universo, embora não se reconhecer assim, se tornaram egocentristas. Acabam achando que são o único universo que existe. O senhor me perdoa, mas de repente eu volto nas coisas. Mas e o egoísmo entra onde nisso, Vitor? O egoísmo entra justamente na proposta de percepção, na oportunidade
de perceber quem realmente se é. Quais são os valores que sustenta. Quando, como, onde e por que trabalham, vivem e experienciam o eu primeiro em detrimento do todo. Onde que a proposta é o todo em detrimento do eu. Enfim, os temas são amplos e voltam e se interrelacionam. Perfeito. Mentor, eu costumava brincar, o que eu lia e estudava, que o problema não é a visagem, o problema é o motorista da visagem. Quando eu pegava essa brincadeira, eu dizia sobre trabalhar aquela questão das vidas passadas, hipnose e tudo mais. Para tentar trabalhar um trauma de infância, assim, dentro da minha ótica limitada. Eu quero que o senhor perceba que eu estou colocando para o grupo dentro do que o senhor vai falar totalmente diferente do que o senhor está bem acima, nesse sentido. Mas a pessoa tem um trauma, etc e tal, faz a hipnose, trabalha, recupera. Até no longínquo ano de 1989, teve a Semana Espírita, que foi feito lá no Recreio Guarani, e veio uma russa, era do Centro Jardelino Ramos, que na época promoveu todo o evento. Veio uma russa e falou que eles estavam trabalhando muito, não exatamente nessa questão, mas trabalhando, por exemplo, o senhor colocava uma pessoa numa sala e eles tentavam de forma telepática se comunicar. E veio uma outra pessoa, comentou que tinha uma pessoa que era extremamente gaga, ela falava poucas frases assim incompreensíveis. E foi trabalhado que ele, a grosso modo, 3 ou 4 encarnações atrás, ele havia se enforcado, e esse dano no corpo perispiritual dele era um empecilho. Ele foi lá, trabalhou a situação, e essa pessoa acabou se tornando um morador. Então é nesse sentido, mentor, que eu gostaria que o senhor comentasse, por favor. Vamos lá, moço. Vamos de trás para frente, até porque o que você começou não tem muita... Se não tem para ver, né? Primeiro, a proposta como é colocada na questão do espiritismo que floresce nesse país, ela é perfeita para aqueles que precisam dela. Irretocável na medida daqueles que precisam dela. Não obstante, assim como qualquer outro, não tem o mínimo direito de avogar para si e declarar que sabe a verdade e que reconhece-se aquilo como sendo a realidade. Só isso. Na questão desse rapaz, essa é a maneira como que aqueles que professam esse entendimento lidam. Só isso. Desculpa me interromper, mas é mais ou menos o que eu entendi do encontro anterior dos outros, que eles criam um fato para que seja mais compreensível para a gente, que a gente entenda melhor. Na verdade, existe uma... Se por um lado existe uma necessidade para aqueles que vêm experienciar aquela situação, por outro também essa necessidade nada mais se trata do que um degrau para uma caminhada de entendimento sobre si mesmo. Agora, quando eu falo degrau, eu não estou dizendo que um está mais avançado que o outro. É só uma etapa a ser trabalhada. Pode ser esse mesmo degrau, a última etapa de alguns e a primeira de outros. Isso é independente. Mentor, agora me suscitou outra questão. Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui também, de certa forma, a gente está se conectando e a gente está aprendendo coisas novas do espírito, da verdadeira vida. Quando a doutrina espírita vem para o planeta Terra, quando a questão da Índia, da China, enfim, de todas essas correntes que trabalham a questão espiritual, elas não vêm para, digamos assim, bater de frente com a questão do materialismo. Assim, muita gente, eu só acredito no que eu vejo, só tijolo, madeira, pedra. Muita calma, porque todo aquele que
luta ferrenhamente para defender um lado da história, é sinal que antes defendia o outro. Muita calma, ponderação e respeito cabem bem. Entenda o seguinte, moço. Ao longo de todo o suceder de oportunidades que esse órgão teve, sempre existiram situações onde os seres encarnados estavam colocados em propostas ambíguas e contraditórias, onde a oportunidade que se dava era que conseguissem, mesmo estando em situações opostas, carregando ideias antagônicas, conseguissem se olhar com respeito e fraternidade. Muito antes, então, do que qualquer defesa a qualquer tipo de conhecimento, religiosidade, crença, estigma ou dogma, melhor seria se conseguissem apenas se olhar como realmente são. Seres iguais, cada um vivendo só o seu drama, nem mais nem menos. Mas, mentor, essa proposta, esse convite, essa verdade de olhar para o mundo, não esbarra exatamente no egoísmo, Exatamente. Eu sou melhor, eu sou... No individualismo, perfeito. Então, não trabalhamos aqui na seara contra o que é da matéria. Muito antes, pelo contrário. Entendo que vocês têm todo o direito de usufruir tudo que a matéria tem para dar. Só tem, então, o dever de assumir o ônus disso. Não, só um parênteses, mentor. Eu só quero... O senhor, imagino que o senhor entendeu, mas eu quero deixar claro, eu não estou criando um paralelo entre, ou um confronto entre um e outro. Eu estou dizendo que a questão do planeta... Sim, a questão de aproximar a pessoa do espírito com aquele... O senhor falou conviver em harmonia. Né? O espírito se aproxima dos seus irmãos que estão aqui. Todos eles já são. Você já. Porque essa espiritualidade aí é a criação individual de cada um. Cada um tem um conceito diferente da espiritualidade. Aqui dentro, eu acho que cada um tem um conceito, então... Ainda bem, moço. Porque se eu tivesse qualquer consenso aqui, Sim. eu ia ser o primeiro a ser do contra. Tudo é espiritual, que nem foi falado, mas é espiritual mesmo ou é criação nossa? Não sei, moço. É? O que você sente sobre isso? É igual essa flor aqui, igual isso aqui, a espiritualidade. Então, moço, apenas para terminar o que estava explanando, a proposta aqui é muito mais de evidenciar o individualismo, que é a grande chaga que mantém vocês no sofrimento. E é evidenciar, só mostrar que ele está aí. Mentor, agora eu vou... E que cada um se vire depois com o que aconteceu. Perfeito, eu vou comentar, digamos assim, uma experiência minha com relação a pai e mãe. Certo? Mas eu percebo, mentor, que aquela pessoa que se acha muito grandão, muito poderosa, muito rico, blá, 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 nada melhor que uma semana ou 10 dias numa cama de hospital, tendo que fazer xixi ou cocô, dependendo de outra pessoa. Aí ele começa, quer dizer, diminui a visão, mas ele começa a olhar para si mesmo e ver que o ser humano é xixi, é cocô, é hipocrisia, é mediocridade e assim por diante. E, desculpe, fazendo uma leitura isenta, entendendo que eu também talvez seja a mesma coisa ou pior. Essa é a grande questão, moço. Vocês não são xixi, vocês não são cocô e não são nem humanos. Só estão se vendo assim. Quando perceberem que isso é só ilustração. Diferente, mentor. Como a gente conseguir ter essa possibilidade de nos vermos diferentes? Simples, moço, simples. Lembra quando você era criança e achava que não ia conseguir fazer um monte de coisas que hoje são banais? É a mesma coisa. Senhor, me desculpe se eu sou repetitivo em algumas Não, coisas. moço, eu não te desculpo porque eu não me ofendo.
Pode repetir quantas vezes for necessário. É que para que eu compreenda, talvez eu volte nos temas. Volte quantas vezes forem necessárias. Quantas encarnações forem necessárias. Obrigado, mentor. A questão, mentor, que ela atinge forte no Brasil e no planeta, a questão da diferença social. O senhor vai me dizer, tudo está perfeito e de fato Atinge está forte perfeito. no planeta. Sim. Mas o senhor olha para nós de cima com um olhar muito, enfim, muito mais para cima no sentido de tudo. O senhor vai dizer, são minhocas, vai dizer, são perfeitos cumprindo o papel. Mas toda a situação de roubo, o senhor entende? É isso que eu quis dizer. Muito bem. Uma coisa nessa linha. O problema é que isso se torna um problema a partir da percepção que você tem que se limita a uma encarnação apenas. Quando você ampliar sua percepção para as múltiplas reencarnações, você vai ver que rico, classe média, pobre, assaltante, traficante. Isso. Rico, classe média, pobre, assaltante, traficante. Rico, classe média, Rodízio. não tem nada fora do lugar. Nada fora do seu lugar. Cada um só está experienciando o seu papel nas oportunidades que precisa e merece para se resolver consigo mesmo. Mas esse rodízio, mentor, ele também não cumpre um papel evolutivo? Evolutivos dentro da necessidade de cada um que está exercendo aquele papel, compreender quais são os valores que carrega dentro de si. Não porque é mais evoluído ser isso ou aquilo na encarnação. Não tem papel mais importante nisso. Mentor, mas perceba a situação. Como eu vou deixar, assim, a grosso modo, Sim. como que eu vou me libertar dos meus valores hoje, de sociedade, de egoísmo, Muito bem. da mulher? Simples. E como que eu vou, entre aspas, Bem entrar simples, no valor moço. certo, no caminho certo? Não é caminho certo. É Não, apenas mas extirpar o esse sofrimento. o valor certo, né? Enfim. Muito bem. Bem simples, moço. Tendo justamente essa percepção. Isso aqui é só um instante momentâneo de múltiplas reencarnações que se sucedem. Isso aqui vai passar. Logo, ontem eu nasci. Há 23 horas eu era criança. Há 20 horas fui adolescente. Há 16 horas me tornei pai. Há 12 horas me tornei órfão de mãe e de pai. Há 9 horas me tornei avô. Há 6 horas meus amigos todos se foram. E a 1 hora agora bate o sino do relógio dizendo que o meu tempo aqui também se finda. É só isso. O jogo acaba. Entendi. Mentor, como o senhor fala, que é tudo muito rápido. Por exemplo, assim, a grosso modo, o nosso grupo, a nossa Galópolis, a nossa Caxias, o senhor vai dizer que é muito específico, cada pessoa é um caso, cada caso é um caso. Mas Ainda bem que ele já eles entendeu. sempre vão reencarnar no planeta Terra ou um belo momento vão para outros planetas. A partir do momento que não tenham mais afinidade com essa egrégora, podem começar a trabalhar em outros. Sem problema nenhum. Mas, mentor, quando hipoteticamente o Firmino vai para outro planeta, significa que eu já, claro, o senhor vai dizer não existe evolução nesse ponto, mas eu já adquiri o conceito de perfeito para poder habitar outro planeta? Você só não está mais sujeito ao que essa egrégora propõe. Você já compreendeu o jogo aqui, já jogou ele aqui, mas esse jogo não tem mais efeito sobre você. Só isso. Não tem mais sentido. Isso. É desnecessário. Perfeito, mas o jogo do planeta Terra certamente não é o jogo do universo. Faz parte do universo. Não, perfeito, ok. Mas o jogo de outros planetas, ele É diferente. Não, perfeito, ok. Mas ele sempre vai chegar na questão do respeito. Sim. De diferentes formas, sim. Agora, digo respeito aqui
porque dentro do que se tem capacidade de assimilação daqueles que estão manifestos aqui, é o que melhor se encaixa. Não seria apenas isso. E o que seria mais, mentor? Bom, se tivesse condição de descreveríamos. Digamos, eu, Firmino, não tenho compreensão de entendimento. É porque você, enquanto está manifestando a encarnação aqui, está limitado nas suas capacidades. Não é que você não tem condição, realmente Firmino não tem. Eu sou limitado ou eu estou limitado? Firmino é, você está. O problema é que você acha que é Firmino. Se não, Por isso não é que uma você- matéria, se não. Por isso que você está limitado. Entendi. Quando Mas eu você não estou- compreender que você não é Firmino, acabou a limitação. O senhor me perdoe, mentor, mas o senhor Não, propõe uma situação. não perdoe. Me sinto Pelo menos ofendido. para mim é difícil entender. Eu vou abrir mão de ser Firmino. Como eu deveria agir, mentor? Abrindo mão de todos os valores que esse planeta diz para você manifestar. Abrindo mão do mundo. Abandonando o mundo. Fazer a caridade, ajudar o próximo, não é uma forma disso? A questão é que você... O que é fazer a caridade, então? Me diga. O que você entende como caridade? Vem daquilo que o senhor falou no encontro passado. É o respeito, digamos, mesmo que a pessoa me agrida, eu entendo que está tudo certo. Como benevolência, indulgência, perdão. É isso. E nada tem a ver com dar qualquer coisa. Aliás, se você quer realmente se tornar um ser caridoso, dê a única coisa que ninguém pode tomar de você. Dê o seu tempo. Porque esse é limitado, é escasso. Dedique-se de todo o seu coração no seu tempo que você tem aqui, se você quer ser caridoso. Eu já, por exemplo, entendi perfeitamente o que o senhor comentou nos encontros anteriores. Doar a cesta básica é certo e quem tira a cesta básica também é certo e nenhum dos dois tem nenhum... Eu não me recordo a palavra que o senhor usou, mas é como se fosse um mérito ou alguma coisa Não assim. existe nenhum merecimento tanto por uma coisa e nem demérito por outra. Mas quando, hipoteticamente, o senhor ameniza a fome de uma família, não está se fazendo, eu não diria, não está se fazendo perfeito, entre aspas. Sim, moço, é perfeito. A grande questão é que é perfeito aquém de qualquer coisa que você faça. Senão você está querendo tomar o lugar de Deus. Se reconhecer pequeno, sem importância. Se reconhecer como parte da engrenagem, não como sendo o manifestador de tudo. Não sendo grandão. Mas um que está ali fazendo o seu naquele momento. Perfeito. Tão importante quanto qualquer outro. Perfeito. E nada melhor que qualquer um. Isso eu já tenho bem claro. Bem claro na minha cabeça, pelo menos. Mas aí vem aquela questão do orgulho, né, mentor? Ótimo. Existe isso por aqui, hein? Cheio. Quando eu digo por aqui, é aqui, né? Sim, no nosso grupo. É, aqui, tá. Senão já tínhamos pensando que estão falando do planeta. Não, era fora da casa. Eu falei o jeito que... Agora. Não, é para jogar em você. Entendi, moço. Faça pergunta. Pois é, eu tenho... Faça, Hoje moço. os temas Todas estão elas. assim como se fossem mentor, um tocando um no outro, mas sempre com a minha postura de respeito ao senhor e à sua entidade. Não, eu tenho Nada de- respeito. Não tem problema. Não, eu não quero, em momento algum, pela minha limitação de compreensão, querer demonstrar frontamente. Não é longe disso. Eu não sinto dessa maneira com você. Não se preocupe com isso. Muito obrigado, doutor. Quando o senhor fala de Se sentisse respeito, não, se eu sentisse, eu estava bem, né? Só uma pergunta, tu tem pena dessa família? Sinceramente, eu estou passando um momento, já passei momentos da vida que, por exemplo, eu choro, mas choro de emoção, por exemplo. Esses dias, por exemplo, passamos perto do centro lá e eles estavam entregando no sábado 120 cestas básicas, né? Eu chorei. Eu confesso que eu chorei no sentido de, não copiosamente, mas
de se deparar com a situação e se emocionar. Ele trouxe uma versão da pena que é o medo da gente passar pelo mesmo do outro. É egoísmo, individualismo. E aí, tipo, eu vou fazer para Deus me olhar com bons olhos para que eu nunca passe por aquela situação. Então, que eu, Firmino, eu talvez seja muito ingênuo ou muito trouxa. Eu nunca penso, Sim, sabe? então Por exemplo, tranquilo. eu faço e fiz. Sim, não entrou na questão. Não entrou nessa questão. Por exemplo, eu vejo coisas de 30 anos atrás e agora eu começo a refletir que eu fui ingênuo, fui infantil, fui trouxa, fui louco. Não, moço, foi perfeito. Não, mas Se naquele perdoe. momento, o senhor entende? Se Sim, perdoe, não, moço. a postura é de perdoar-se, perfeito. Mas a gente vê que agiu errado, o senhor entende, mentor? Não, moço, não agiu errado. Foi perfeito. Assim como é perfeito quando dá a cesta básica, assim como é perfeito quando tira a cesta básica. Continua sendo perfeito. Mentor querido, a gente não está num processo de maturidade. Por exemplo, novamente não é personalizar o exemplo, mas eu tenho certeza que o seu burro, quando tinha 15 anos, agia de uma maneira, com 30 agia outra e com 40 agia de outra. O que eu quero dizer de forma genérica Ele piorou bastante no passado. é que, de repente, os erros, entre aspas, que a pessoa comete pela imaturidade. Era muito mais fácil lidar com ele quando tinha 15. Era só hormônio, moço. Agora tem casamento, tem de tudo. Mas nessa colocação, a pessoa de idade é mais sábia que uma criança. Viveu mais. O fato de ter vivido mais Estranho, não moço. significa Fica ser um melhor. idiota por aí que disse que só aqueles que são como as criancinhas que entram no reino dos céus. Não disse que os idosos, sábios é que vão entrar. Mas aí vai da concepção humana de cada um, né, moço? Mas quando foi falada essa palavra, vinde a mim os pequeninos, pois aqueles que se assemelham, não é assemelhar-se no comportamento de, por exemplo, o adulto, um exemplo, morador de rua, ele não vai abraçar porque ele vai dizer, não, está fedendo, eu vou me sujar e tal, quanto que se fosse uma criança é capaz de outra criança, como uma criança de 2 anos abraçaria uma É criança porque moradora ela de rua. não tem ainda os preconceitos. É só por isso. Porque para ela tanto faz se é morador de rua, se é ex-presidiário, ou se é o presidente, ou se é o milionário, ou qualquer coisa. Não existe o preconceito. E é isso que acontece do lado de cá, moço. Não existe preconceito. Ninguém pergunta quem é, de onde vem, o que fez, ou os antecedentes. Isso não existe. Mas o estar do lado de lá, como se do lado de cá do senhor, quero dizer, quem está aí já não adquiriu, o senhor vai me falar, não, é a questão do respeito, ok. Mas adquirir o status quo de estar nesse ambiente de respeito. Não, moço, Ele não não é que passou por um adquiriu. processo, mentor. Não, moço. E aí? Sim, houve um processo. De modo geral, para a imensa maioria, houve um processo muito parecido com esse, onde foram se depurando, não foram colocando nada, não adquiriram nada, só foram deixando para trás os preconceitos através do autoconhecimento, da ciência de si mesmo. Eu já lhe fiz essa pergunta, mas desculpa, eu vou lhe fazer novamente. Como se libertar desses preconceitos? Percebendo que cada um é você. E que todos são. E que tudo é. E que nada está separado, é fora ou diferente. Aliás, a ilusão final, o fim da casa dos espelhos, não é justamente esse. Quando se deixa de perceber separação. Quando se perceber unicidade e se ser a própria unicidade, todos os espelhos se quebram. A gente não criou um Deus Fim das santo, ilusões. um Deus santo, perfeito, então a gente não presta porque a gente compara essa perfeição que é um conceito nosso. Não, moço. Vocês criaram e desenvolveram ideias de seres perfeitos para que, sob hipótese alguma, precisassem realmente buscar algo ou olhar para si mesmo para alcançar essa perfeição. Colocaram num altar tão alto e tão distante e longínquo que disseram, não dá para chegar lá mesmo. Que se eu puxasse Deus para cá, eu não precisava cair Se você eternamente. começasse a acreditar que Deus está vivo, é isso? Que eu não precisava. Se o seu Deus estivesse vivo, Eu não precisava evoluir eternamente para tentar alcançar e não sei o quê, não sei o quê. Nunca tá bom, nunca tá bom, nunca tá bom, nunca tá bom. Daí é melhor deixar de existir, sei lá. Então, daqui a pouco, né, tirar essa santidade de Deus e deixar ele igual a nós aí. vamos falar da santidade de Deus? Bom, Eu só queria fazer uma pergunta antes do senhor comentar esse tema. O que é
Perfeito ou perfeição, mentor? É quando cessa todo e qualquer conflito. Quando nada mais é apontado, julgado, condenado, percebido como errado. Mas o fator errado não é em função da visão da pessoa? Por isso, é uma visão individualista, que trabalha na base do eu primeiro. Ilimitada conforme a realidade da pessoa, conforme os valores que Preconceitos que carrega e defende. Desculpa, mentor, mas como se libertar disso? Tijolo. É um tijolo? Toda vez que disser isso, na canela, ele vai lembrar. Isso é falta. Isso é falta. Fala, continue. Isso é falta. A pergunta não é problema, a desculpa é que é. Cadê o cofrinho, cada R$100? Não é? Não, moço, um já dá. Eu pagava o aluguel daqui, moço. Resolvia fácil a questão. Junto com a hipocrisia, tranquilo, né? Ah, que hipocrisia, né? Aí fecha. Pergunte, moço. Mentor, no livro dos Espíritos tem a pergunta do quem é Deus. Eu lhe recordo Que é Deus? que é Deus? Você lembra dessa? Não lembra? Vai lá e pega lá e lê, então. Pra deixar de ser sem vergonha. A primeira questão lá. É, a primeira questão. O verdinho que tá ali. Tem até uma foto bizonha na frente, né, moço? Esse hoje eu só penso em mulher. O Firmino, assim. E continua perguntando. Meu Deus do céu. Pois é, né? Ninguém tem noção. Sim, Tanta bobagem. eu só peixe salame. Tá. Tá. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. O que é Deus? É o que é Deus. Dentre inúmeras outras palavras, essas sintetizam bem. Primeiro, inteligência suprema. E o que você pode entender por inteligência suprema? Plena capacidade de análise de absolutamente tudo. Plena capacidade de análise de absolutamente tudo. Onisciente. Causa primária de todas as coisas. Ou seja, tudo primariamente provém dele. Absolutamente nada, vou repetir de maneira enfática, nada deixou de vir dele. Então ele não é santo. Omnipotência. Se ele causa a guerra, ele não é santo. Não, moço. Aí é santo, aí tem que entender o que é santo. Santo vem na sua etimologia, separação. Não, Separado. não é bondoso. Não é bonzinho. É, ele não é bonzinho. Não, Deus não é bonzinho. Eu desconfio que não. Então é inteligência suprema e causa tudo. Mas não diz em nenhum momento que é Você sabe santo. daquela família que precisa da cesta básica para não morrer de fome, moço? Foi Deus. Foi Deus que fez aquilo. Foi Deus que causou aquilo. E foi Deus, na sua plena capacidade de análise de tudo, que entendeu que isso era o melhor que podia ser. Era o merecimento de todo o amor que aqueles seres deveriam ter. Mentor, nós seres humanos estamos prontos para ouvir essa verdade que o senhor está colocando? Porque, por exemplo, Na humanidade, não. pois é, porque a premissa básica é dizer que Deus é bom. Como o senhor falou, a doutrina espírita romantiza para que a gente entenda. E o senhor traz essa situação nova que Deus não é tão bom quanto as pessoas. Não, Deus não é bom, Deus é perfeito, moço. Deus é a plena capacidade, a plena consciência de tudo. É o causador de todas as coisas, sustentabilizador do universo, amor sublime. Não é muito mais. É infinitamente mais.
Eu ouvi certa feita, doutor, que E ainda assim você é Deus. Obrigado. Doutor, o nosso vocabulário, a nossa linguagem, a nossa forma de manifestação da nossa inteligência, ela é muito limitada, ou seja, tem palavras que nós não conhecemos que pessoas, seres como o senhor chega aqui e se depara nessa limitação para comunicar, para exemplificar, para trazer a verdade, digamos assim. Então eu que me adapte à situação de vocês. Não. Ok, mas o que eu quero é como é, grosso modo, o senhor segurar uma represa com um cano de 25, assim, escoar, o senhor entende? Se é o que há, Se é o que há para o momento. tem que ser assim. Mas aí voltando à questão de Deus, quando o senhor fala que ele é perfeito, É a perfeição. o que é perfeito não é bom? Não, isso. Porque na medida que algo é declarado como bom, naturalmente tudo que é antagônico a esse bom passa a ser o quê? Mal. Por isso que é perfeito, não é bom nem mal. Não é bonito, não é feio. É perfeito. É a própria manifestação de toda a perfeição. E será que não nos faltam elementos para conceituar melhor isso? Ah, sim. Porque de vocês foram cerceados sentidos de percepção. E nisso está a última e final ilusão da qual falamos, de se ver, de se perceber separado. O que foi tirado de vocês foi a unicidade. A percepção de unicidade. Nos foi tirado por quê, doutor? Para que pudessem, por fim, compreender os valores que manifestam, as verdades que carregam, para que pudessem perceber quem realmente são e por que estão colocados onde estão. A gente aprende, mentor. Enfim, talvez seja um conceito. Não quero trazer a ideia de certo e errado, mas certamente não está perfeitamente. Entende, moço? Para a mente humana é praticamente impossível abstrair o certo e errado, abstrair as polarizações das coisas, abstrair esse confronto que o universo joga o tempo todo e a cada instante sobre todos vocês. O senhor, no início, o senhor falou que caracterizar o Brasil lá de 1000 anos atrás como somente índios silvícolas não seria o correto. Mas Não é o correto. eu entendo que todos nós somos irmãos. Mas o indígena, que vive só da natureza, eu não quero dizer que a nossa sociedade, que a nossa vida seja melhor que a dele, mas nós não estamos em momentos diferentes, meu Deus. Sim, vocês estão em manifestações diversas, com diferentes oportunidades de provação, para que esse espírito que passa por essa oportunidade possa se manifestar. A grande questão é que entendemos. Hoje você está aqui, pode ser que na próxima você esteja lá, e vice-versa. Não é que um estado é melhor que o outro. É que existem oportunidades diferentes em cada situação. Hipoteticamente, vamos se na próxima eu reencarne lá numa tribo indígena. Certo? Será que eu já não tenho uma bagagem que eu possa auxiliar eles no sentido de trazer um convívio social melhor, se é que é possível Não. fazer isso? Você não tem bagagem nenhuma porque tudo te é dado na encarnação. Você não traz bagagem de outras encarnações. Isso é romance. Mentor, mas quando a gente, ao menos eu acredito que acontece isso com a gente olha um colega de trabalho que a gente conheceu hoje e a gente já tem uma aversão a essa pessoa. Muito bom. Muito boa questão. Continue. Isso já não é algo anterior? Não, porque você se reconhece nele. Você sente nele valores iguais aos seus. Isso te repudia. Porque a última coisa que vocês querem fazer é se olhar. Valores de egoísmo, orgulho, violência, nesse Tudo sentido. isso. Tudo isso. Eu e uma colega estamos nos pegando, meio que se pegando. E não é no bom sentido, moço. Não é no sentido. E justamente é porque nós somos iguais. E a gente está passando pelas mesmas coisas. E aí, volta e meia, uma senta as patas na hora. Não, fantasia. Não é nessa forma de pegar. Não é alegoria também. Mas a gente senta as patas uma na outra, larga, né?
Porque a gente é absolutamente igual. Sim, mas pegando esse exemplo da Michelle, mentor, Hum? aonde que a gente melhora num contexto assim? Seria de repente um ouvir a outra e deixar. Não é melhorar, cada moço. vez mais conflito. Muito antes, pelo contrário. É quando você consegue olhar para o outro e perceber que você está ali. E que o problema não é o outro, que a situação não é o outro. Como se dá o respeito no caso assim, mentor? Simples isso. Indo até lá, ou não, mas o ideal seria, vá até lá e diga, me desculpe. Porque eu tenho te levado com a mesma miséria que eu me levo. Me desculpe. Porque você não é digno disso. Você é infinitamente digno de coisas muito melhores que eu posso dar. Então não é melhorar, é se ver como igual, nem melhor nem pior, igual. Uma situação dessa que o senhor coloca, quando a gente se coloca no sentido de me desculpe, seguido de um abraço, não serve como energia positiva? Não, moço, não é energia positiva. É só a coisa como está manifesta. Se você conseguir, a partir daí, ter um olhar de compaixão e de perdão, você vai estar, a partir daí, aprendendo a se perdoar. Porque você não estava vendo o erro, o problema ali. Aquilo ali só estava refletindo o que é em você. Sim. Aí eu me recordo da sua palestra, da palestra do seu grupo em Porto Alegre. O que seria perdoar tudo e a todos? Não ver erro nas coisas. Não perceber nada como fora do seu lugar. O perdão não é ter sido ofendido e depois desculpar a ofensa. Não, moço. É nem perceber que ofensa aconteceu. Apenas foi o desencadear da vida se dando. E ninguém está te atacando, ninguém foi atacado. Foi só que você se viu assim. Você se achou atacado. Você se percebeu atacado. Porque você tem medo. Entende isso? É por medo. É um trabalho psiquiátrico, psicológico, mental? Não, moço. Um trabalho de amor. É mais simples. É infinitamente mais simples. Mas mentor querido, o senhor nos coloca como simples, só que na minha modesta e medíocre opinião não é simples. Perfeito, moço. Respeita a sua opinião. Fique com ela, até que em algum momento você vai perceber. O senhor está dizendo assim, ó, para ir para Porto Alegre, o senhor está nos dando o caminho, mas eu estou dizendo, de repente eu estou de bicicleta e vou levar 5 dias para chegar lá, o senhor entendeu? Moço, grosso modo. Que leve 20 anos também, qual é o problema? Aproveite a jornada. Aproveite a jornada, aproveite o dia que você tem hoje. Veja quantas oportunidades, só nos seus pensamentos você teve de ter um olhar de compaixão para tudo e para todos hoje. Aproveite o dia. Viva a vida que você tem. Não fuja da vida. Eu vou lhe dar 2 exemplos como a gente tem que, entre aspas, parece que a gente é testado diuturnamente para errar. Não, para ter oportunidade de abster o julgamento. Foi terça-feira, eu fui levar o pai no médico e tal, e nós estacionamos na estação férrea. Daí, como o pai tem que caminhar, tinha que caminhar umas 4, 5 quadras até o médico e voltar. Aí, chegando lá, tinha um pessoal com aqueles carrinhos que eles coletam o lixo seletivo e tal, e eu olho tudo muito rápido, eu não fico me atentando a detalhes, porque quando não me interessa, eu quero ir para casa fazer o que tem que fazer. Aí o pai já disse, o que eles pensam? Estão bebendo. Aí eu disse, pai querido de Deus, vamos olhar para a gente e, né? Esse é o exemplo número 1. Exemplo número 2, foi na segunda-feira, eu ganhei uns potes de pepino em conserva que é muito bom. Aí estava passando um catador lá de lixo e tal, que ele foi no vizinho pegar os materiais lá. Aí o pai e a mãe estavam almoçando, eu estava esperando eles almoçar para me lavar a louça, eu estava sentado na cadeira de praia olhando. Aí já me instalou, pega o leite e dá para ele. Daí eu olhei e não tinha leite. Estava na geladeira e estava aberto. Daí eu digo, não, vou pegar um pepino e vou dar. Chamei ele e disse, ó, pepino para ti, eu disse para ele. A única coisa que eu quero é que me devolva o vidro, porque eu quero devolver para a pessoa. Qual é a conclusão que eu tive?
Ele comeu todo aquele vidro de pepino porque ele não tinha almoçado. Aí a gente se reporta sobre... A gente não consegue... A gente às vezes vê o pessoal só pensa, é vagabundo, é bêbado, é drogado, e a gente não vê a dificuldade das pessoas. É isso que eu quero dizer. Certo, moço. E não estou dizendo que isso é de qualquer forma infame. Eu só vou te dar uma outra percepção. E com essa outra percepção, não estou apontando que você fez qualquer coisa que não devia ter feito. Foi perfeita a ação manifesta. Mas vou te dar uma outra percepção para que você tire a santidade da ação manifesta. Talvez aquele espírito já tivesse no limiar da encarnação e a fome daquele dia fosse justamente o estalo que ia fazer com que o organismo deixasse de funcionar e ele tivesse oportunidade de retornar à sua verdadeira casa no seu desencarne. E com isso, com essa ação, você retardou essa oportunidade dele. E ele se continua então preso e engenhado nessa situação de miséria que ele está. Como eu disse, só estou lhe dando uma outra percepção. Posso falar também? Não, eu também não foi intencional. Desculpa. Todas engravidam sem intenção. Não, talvez seja presunção, mas como recorre a prova de doação para ele, talvez para nós não surge a prova. É porque para ele isso é sagrado. Sim. Só isso. Tu viu? Para ti surge mais situações de doação. Existem uns que têm problema em pagar o aluguel. Sim, tem. Tem outros em doar a cesta básica. É isso aí. Mas como recorre, né? Porque Recorrente. Exatamente. Presta atenção. Sim. Se cada coisa onde dói mais no calcanhar de vocês é justamente aquilo que fica recorrente na vida de vocês. Deve ser coincidência. Mas mentor, eu queria trazer só mais um elemento nesse contexto todo. Como a gente é indiferente, o senhor entende? Assim, amor do outro. Claro, perfeito, moço. Mas o que você então agora tem oportunidade de manifestar é um olhar realmente fraterno e caridoso, olhando para esse irmão que passa por essa situação, que escolheu estar nessa situação de mendicância, olhar para ele com sinceridade e dizer para você mesmo: louvado seja Deus que te colocou aí, porque tu é grande. Eu não teria condição de estar na tua posição. Tanto é, mentor, que, sinceramente, o senhor sabe, eu jamais fiz alguma coisa, eu só observei a necessidade. Eu disse assim, bom, eu pensei em dar alguma coisa, não tinha um leito, eu corri lá, peguei o vidro de conserva, a única coisa que Perfeito, me devolve porque eu tenho que entregar para a E pessoa. foi perfeito. Não foi Mas, nada. sinceramente, eu não tive nenhum pensamento que não dê, entre aspas, ajudar, o senhor entende? Sim. Eu até não pensei, eu até me surpreendi quando eu vi que ele comeu na hora. Eu até Dentro pensei do que ele ia que- levar, sei lá, alguma coisa. Moço, não há problema. Dentro daquilo que você tem como entendimento, que é ajuda, que é fraternidade e amor, perfeito isso. É perfeito. Entende? Só que, Não com relação a mim, mas Em algum isso que você momento- falou, são elementos do respeito, isso, fraternidade, amor. verdade para consigo, sinceridade para com todos, gratidão a Deus, harmonia com o universo, boa vontade para com a vida. É só isso, moço. Isso é respeito. Mentor. Como o senhor poderia, melhor, o senhor pode, mas como o senhor poderia falar para que a gente entendesse sobre o amor ao próximo? Simples, moço. Seja verdadeiro consigo, honesto e sincero com o seu irmão. Tenha gratidão a Deus por ele estar na sua frente naquele momento.
O senhor veja, mentor, se harmonize eu com vou ele. trazer um exemplo que certamente é do nosso cotidiano. Como no negócio o senhor falar a sua verdade? Simples. Falando simplesmente a verdade, dizendo ou é assim, ou para mim não dá. Interessante isso. Sabe o que aconteceria se todos fizessem isso por aí? O sistema de sofrimento cai. Sabe por que não falam a verdade, moço? Porque com a mentira levam vantagem. Perfeito. Mentor. Quando eu digo isso para o senhor, e é sincero, aí o senhor mostra, ou melhor, eu procuro mostrar para o senhor e para todo mundo, como é difícil a gente ser, ou melhor, digamos assim, abraçar essa questão do respeito de fato, verdadeiro, como o senhor disse. Isso o senhor entende, mentor? Como é difícil abraçar Essa ideia do essa ideia de respeito. Muito bem. Por quê? Por quê? Você já parou para se questionar por quê? Porque se eu falar só a verdade no negócio, possivelmente eu não realizo o negócio. Você não leva vantagem nele. A pessoa vai perceber que eu estou enganando ele, a pessoa vai perceber que o valor que eu estou falando de fato é bem menor o valor real. Você entende? Acabou o eu primeiro. É por isso que é difícil para vocês. Porque o valor do eu primeiro, do individualismo, impera. O que ainda não é perceptível é que esse valor do eu primeiro, desse individualismo, é justamente o que mantém vocês nesse processo de sofrimento. Mas não tem problema nenhum, moço. Eu tenho eternidade para ver você sofrer. Enfim, o senhor vai dizer, para se libertar disso, tu tem que ter abrir mão do teu interesse em relação. Sacrifício. Muito bom. Sacro ofício. O trabalho sagrado. Qual que é o trabalho sagrado? Abandonar o eu. Acabar com a ilusão. Mas para isso, moço, Firmino tem de morrer para que a fênix surja. E como viver numa sociedade, mentor, assim? Aí é feliz. Não, com todo respeito, eu me vejo assim, eu vou abrir mão de tudo, eu vou morar embaixo da marquise, embaixo, tomar chuva. Não, moço. Muito pelo contrário. Isso é só o seu medo gritando. Porque você conhece já a regra do jogo e dentro do que você vê, o jogo ainda está satisfatório para você. É só isso. Muito pelo contrário, moço. Talvez você tivesse a mesma casa ou você pudesse usufruir até de uma melhor. Talvez você tivesse a mesma situação ou até você pudesse usufruir de situações mais interessantes. Você não sabe. Mas quando a gente abre mão, mentor, num negócio, no trabalho... Eu não estou dizendo para abrir mão. O que eu estou dizendo é que outros valores podem ser inseridos. E sim, moço, vai haver um choque no começo. Vai. Mas com o suceder dos acontecimentos, por harmonia, o universo vai te trazer aqueles que têm as mesmas intenções, têm as mesmas afinidades, moço. E então um novo universo, um novo micro-universo ali surge, de diferente valor. Sinceramente, eu me coloco a dizer para o senhor que eu entendi o que o senhor colocou, só que eu não me sinto forte de fazer isso. Perfeito, moço. Não estou dizendo que você deve fazer nada. Mas se o senhor está mostrando o caminho, a pessoa tem que dar um passo à frente, não adianta. Ela não tem, moço. Ela pode. Não, mas Quando o sofrimento... não é através da conscientização que se dá um passo à frente. Não, moço, tem duas maneiras. Pode ser da conscientização, mas pode ser da dor. É porque a dor ainda não é bastante. Geralmente nós escolhemos, né? Não, moço. Esse planeta justamente foi erguido para aqueles que se sabiam que iam escolher o caminho da espada. Iam querer lutar com Deus até as últimas forças. E só quando estivessem para ser degolados é que iriam
largar as armas. Eu me permito dizer que o senhor usa uma filosofia até um nível de metáfora que a gente... Não é que eu não entendo, eu até entendo a questão da arma lutar com Deus, mas isso vai levar, como o senhor disse, degola. Então, moço, se o fim é inexorável, por que continua a luta? Já parou para pensar nisso? Se sabe que vai ser derrotado, nada mais o que se está fazendo é dar oportunidade sobre oportunidade para largar a arma. Onde cada vez o quinhão de dor aumenta um pouco mais. Por que não faz isso logo? Entende, moço? Como nos, o senhor vai dizer ao respeito, mas como nos desarmarmos, mentor? Acabar com o eu, moço. O fim do eu primeiro. Deixar de acreditar que as ideias que te vêm, que colocam você como sendo aquele que tem que ganhar, sendo aquele que sabe, sendo aquele que deve ser reconhecido, sendo aquele que precisa da satisfação, devam se manter. Sacrificar isso, moço. Sacrificar suas paixões, seus desejos, sua fama, sacrificar tudo que é sagrado aqui. Para que aquilo que é do Espírito nasça. O senhor me perdoe que... Não, E surge a pergunta e o senhor vai dizer, mas é um idiota fazer uma pergunta assim, mas... E aí é o seu preconceito dizendo isso para você, não coloque isso sobre mim também. Mas... Faça. Para não ter uma vida assim, mentor, a pessoa não teria que sair, como disse Jesus Cristo, aquela assim, a grosso modo, que a pessoa queria seguir ele disse assim, vai e vende tudo que tu tens e me segue. Isso. Aí a pessoa se depara na questão material, não vou entregar minha riqueza, vou seguir esse mal. A questão, moço, é que foi interpretada dessa maneira. Vou te dar uma nova ou uma outra e diferente interpretação. O que foi proposto é, se você quer me seguir, você tem que acabar com todos esses valores. Firmino tem que morrer. Porque enquanto Firmino existir, e Firmino for o seu Deus, você não tem como abrir os olhos. A ideia que foi dada que o mal era o materialismo. Não é só um estágio. Quais são os próximos estágios, mentor? Depende de quem. Sai o materialismo, o que seria o próximo ou os próximos? Vamos. O que eu posso dizer para você é que lide com o seu individualismo. Porque o materialismo nada mais é do que uma flor, do que uma folha de uma grande árvore de individualismo. Então se vê separado. É abdicar da coisa mais estupenda que todos vocês são dignos e merecedores, que é a unicidade. É lutar pelo sofrimento de todo um dia. Mentor, voltando à questão de Deus, como Deus demonstra o seu amor por nós? Simples isso. Ele se diz. Organizando todo um planeta, para que vocês tenham a cada instante de percepção de vida toda a oportunidade de sacrificar tudo isso que eles façam. E ainda assim, tendo paciência infinita na eternidade, esperando o momento de cada um, sem interpor nada. O senhor sabe que, em função da internet, eu fico vendo encontros anteriores que a gente conversa com o senhor e tudo mais, e me chamou a atenção uma frase que o senhor colocou, que como é verdadeira, mas como é difícil a interpretação. O senhor brincou com o Lindomar ali que houve uma situação, o senhor brincou com ele que o senhor disse assim, no passado
assim, a grosso modo, a gente abriu o ventre dele com gordura quente, a coisa que vale. Vocês pintaram a Santa Ceia, moço. Aí eu perguntei para o senhor, mas é tortura? Daí o senhor disse assim, não, é a demonstração do amor de forma diferente, alguma coisa nesse sentido. E como essa frase me trouxe a reflexão de que o que a gente via como tortura lá na Espanha, 200, 500 anos atrás, talvez era a demonstração do amor de forma diferente. É o amor que era possível naquele momento. Assim como hoje, moço, o bandido que vem e rouba o seu carro, é o amor que é possível nesse momento. Tudo que nos acontece é o amor e tudo está perfeito. Bom, ele aprendeu, moço. Entendeu a ideia. Isso, moço. Eu entendi. A aceitação desse fato... Não aceitação, moço. Compreensão. Porque aceitação é porque não tem jeito. Compreensão é porque você está unido a isso. Vamos pensar assim, qualquer pessoa que tenha o carro roubado, que tenha a casa entrado e levado todos os móveis. Como entender isso? O senhor traz essa ideia e o Firmino entende. Muito bem. Vou me usar agora, nesse momento, da fábula espírita. Vamos aproveitar o romantismo. Moço, você está andando com o seu carro. A 4 quadras de casa, você tem o seu carro assaltado. Você é arrancado do veículo com toda a força, entra uma outra pessoa no seu carro, o sinal abre e ele segue. Na seguida, quando o sinal abre, vem um caminhão, interpõe o seu carro que era para você estar, que foi assaltado, e mata o assaltante, destruindo o seu carro. Se não fosse ele tomando o seu lugar, seria você. Sinal que o ladrão tem mais consideração por Deus e é digno de retornar. Mas porque ele tinha o merecimento para poder partir. Jogo de ambiguidade, moço. Eu estava no centro espírita sábado à tarde e eu vi a mesma situação, só com detalhezinhos diferentes. Coincidência. Pois é, Coincidência. a guria palestrante disse... Claro que antes da gente estar aqui, você veio me contar isso, né? A guria que estava palestrando disse que a família ia sair de férias e quando ele coloca o auto para fora, que está em cima da calçada, ele percebe que o pneu está furado. Aí ele fica indignado. Primeiro ele coloca pressão na família que ele queria sair com pressa. Aí quando ele coloca o carro para fora, vê que está o pneu furado e ele fica esbravejando e perde ali meia hora até trocar o pneu e poder sair. Aí ele liga no rádio ali e vê que se ele tivesse saído conforme tinha planejado, no local que ele estaria tinha caído uma barreira lá e tinha matado todo mundo lá na rodovia. Viu, moço? Nem Deus quer esse próximo. Miseráveis. A ideia daquela palestra é que o que acontece na vida da gente... É o que precisa acontecer. É perfeito, moço. É perfeito. Mas a gente muda, diz o melhor que podia ter acontecido, já mete o melhor. Não precisa ser só o que é. Vantagem, né? Quer ver vantagem. Porque o Deus de vocês é o Deus... Sim, a mente vai querer tirar vantagem. Os pensamentos são iguais ao que foi colocado. Exemplo disso foi hoje, vindo para cá. O que aconteceu hoje, moço, vindo para cá? A percepção de que a fator de lucidez me disse: Fator de lucidez. olha o que vai acontecer. E na percepção de olhar o que ia acontecer, foi no fator de que... Moço, porque você não foi atropelado hoje de novo? Mais uma vez você não teve o seu carro dilacerado com você dentro? É isso que você quer dizer? É isso, exatamente. Enquanto você estiver cumprindo a sua parte, Mas é exatamente isso que eu ia colocar. eu já te tirei de lá. E te boto lá de novo no princípio disso. Exatamente isso aí. O fator hoje foi tão simples que eu num processo de mágica, coloquei o carro para a direita, porque se eu tivesse na faixa direita, tá? O carro ia... Deus, agora são os mágicos.
Eu sou um merda mesmo, né? O que o senhor está fazendo aqui, mentor? Nada, moço. Eu estou aqui só realmente bebendo, fumando e perdendo meu tempo, porque agora somos mágicos. Antes era Deus. Queria dizer que é o Zé, que puxou o Claro. O Zé puxou o volante. É porque tem interesses aí. Interesse em servir, claro. Cumprir o que eu vim fazer. Bom, deixa assim. Não te preocupa que tem um buraco, tem alguém que vai abrir para ti. Tu ia ser secretário dele, lembra? Ah, não, mas Eu não esqueço disso aí. o mentor vai lá. Moço, Olha, vamos providenciar um buraco confortável para os três. Sim. Ficarem juntinhos, moço. 1,20 m de circunferência e você se ajeitando ali. Ah, vai ser foda. Não vou mais ter pressa de E ele morrer. reclama do casamento, moço. Não vou mais ter pressa de morrer, não. Pode ser sempre O senhor pior. comentou sobre que para a pessoa desencarnar tem que ter um mérito. Exatamente, moço. Não tá tão fácil assim. Pouca gente merecendo isso. Mentor, o senhor poderia aumentar o leque para que eu possa entender melhor o que o senhor está dizendo sobre isso, por exemplo? Sim. Falam que não tem esse mérito. Simples, moço. Para desencarnar, você tem que ter, aproveitado a oportunidade, ou 2, ter deixado passar todas elas. Eu vou lhe dar, assim, a grosso modo, um exemplo que na nossa limitação a gente meio que se dá. Um rapaz lá, um homem de 60 anos, 59, 60 anos, estava na fila do rim e mesmo com plano de saúde, o cara tinha empresa e tal, e o senhor sabe que, tipo assim, na sexta-feira deu a crise e no domingo, na segunda, ele já tinha falecido. Estava lá sendo velado no bairro Cruzeiro. Eu lhe pergunto o seguinte, foi o merecimento dele que chegou naquele momento? Foi. Foi a compreensão dele de que, por final, se fosse ou não fosse, nada mudaria. Mas essa compreensão, moço, não é declarada ao mundo. Ela se dá no anonimato do coração. Outra pergunta também relacionada a isso. A doutrina espírita, daí o senhor vai dizer romantismo, e eu concordo com o senhor, eu estou tentando entender o que o senhor coloca. Mas ela fala sobre o fluido vital e sobre a força vital. Assim, a grosso modo, todos nós temos um bujãozinho do nosso lado que está nos fornecendo a força vital para nós. E foi comentado que aquela pessoa que se suicida, ele sofre porque enquanto não termina aquela energia, ele está ainda em decomposição junto ao outro corpo. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso. Posso, moço? Vou usar uma pergunta sua. Você lembra qual é a primeira pergunta que você fez? Qual é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos? Quem é Deus? O que é Deus? Você lembra da resposta que está escrito lá? Não é minha, está lá, moço. Inteligência suprema, força Causa primária. primária de todas as coisas. Então, por análise lógica humana, se é inteligência suprema e se tem plena capacidade de análise de tudo, Deus já antevê que isso vai se dar assim. Ou não? Será que Deus saberia que isso ia acontecer ou Deus foi pego de surpresa? Mentor. Não, vamos terminar porque isso é Sim, não, importante. ok. Depois você continua. Por favor. Guarde aí. Me responda. Dentro da sua lógica, o que você consegue compreender agora? Deus foi pego de surpresa? Aconteceu algo que Deus não saberia que ia acontecer? Eu diria, mentor, que como a gente começa o dia 6, 7 horas da manhã e a gente planeja o dia e nem sempre acontece como a gente planejou. Sim, você sim, mas estou falando de Deus. Quando a começa, ela tem a diretriz, mas não significa Estou que ela vai falando de Deus, não da encarnação. Você acha que acontece alguma coisa que Deus já não antevê que iria acontecer? Se Ele é a inteligência suprema e a causa de todas as coisas?
Sim, Deus previu. Deus já sabia. Então, até aí podemos dizer que Deus, pelo menos, não foi pego de surpresa. Mas agora vamos para a segunda parte da resposta. Se ele é a causa de todas as coisas, qual é a causa do suicídio? O ser humano. Deus. Então o ser humano não é causado por Eu quero Deus. dizer, a ação de suicidar-se é do ser humano. Mas, moço, era necessário, justo, merecido e devido que aquele ser tivesse a oportunidade de passar por essa experiência. Para que ele, passando por isso, tivesse a oportunidade de não mais condenar, julgar e atacar os seus irmãos que assim um dia procederam. Ou 2, dar oportunidade para todos aqueles ao seu redor que, sabendo dessa situação, de não julgar, não apontar e não acusar, e sim acolher, amar e respeitar. E talvez até enredo novo de histórias, senão eternamente a mesma história, eu vou me matar também. Eu tô brincando, mas enredo novo. Hipócrita, se fosse assim já tinha feito. Um enredo novo para alimentar. Mas, vamos lá. A brincadeira continua. Um enredo novo para não ficar tedioso. Moço, vamos botar um enredo novo na sua vida. Não. Tá tedioso, moço. Olha, temos aqui um enredo farto aqui para você nesse momento. Já tem com outra história. Hã? Já está envolvido em outras histórias. Não sei, moço. Quem sabe ela abra a mão para dar essa oportunidade para você por amor e respeito. Não vou dar ideia para Deus, né? Não? Ele é meio loucão, né? Então cuidado, moço, que às vezes o que vocês querem é justamente se manter tudo como está. Não Ai, daí eu. defina as coisas. Sim. Muito bom, muito bom. Mentor, Vale? se alguém se suicida, Uhum. no segundo momento, ele vai ter consequências desse ato na próxima reencarnação? Depende. Não, na próxima reencarnação não. Ele pode ter consciência, ele pode ter consequência disso no instante seguinte ao ato. Se, veja a variante, se ele se culpar por isso. Se ele achar que foi ele que se suicidou e que não foi Deus que causou aquilo. Se ele olhar para a situação com culpa, arrependimento, dizendo que a manifestação da vida que Deus manifesta incorreu em erro. E aí ele pecou. Ele quis tomar o lugar de Deus. Mentor, viver uma situação assim, de suicidar-se ou quase suicidar-se, ou tentativa, a pessoa não está passando por uma situação tão complicada que ela só vê isso como saída? Ótimo, moço. Não busca o cessar da vida, é fuga. Por quê? Está fugindo. Porque ele não está conseguindo lidar com a coisa como se manifesta, porque os valores que ele carrega fazem com que tudo seja absurdamente contrário e averso àquilo que ele gostaria, que ele quer fugir disso. Não o bastante, moço, e não há garantia alguma que isso venha acontecer. Muitas pelo contrário. Aqueles que assim procedem e que acreditam que são o fato gerador das coisas, tendem, no decorrer dessa situação, a se aventurar e adentrar ainda mais a própria mazela que os leva a tal situação. Mentor, e o segundo momento, a pessoa no astral, você já comentou como ele se localiza, mas e na próxima reencarnação ele vai trazer sequelas, entre aspas, daquele ato? Sequelas? Não. Não vai, moço, porque uma encarnação não necessariamente tem qualquer coisa a ver com a anterior ou com a subsequente. Não há sequelas. Pegando essa frase do senhor, mentor, como o senhor diria então aquele casal que está há 46 oportunidades vivendo junto? Como Se se trata respeita. essa? Eu poderia dizer para eles, se viessem me perguntar, moço, se acreditassem nesses absurdos, se respeitam.
Já passou da hora de contemplarem as oportunidades e passarem a se respeitar. Se viessem perguntar. Não vindo, moço, não há problema algum. 47ª já está pronta. Compreende? Somos absurdamente práticos. Não há mágoa aqui. A coisa é muito simples. Por que a gente tem esses sentimentos, então? Que tipo de sentimento você se refere? Mágoa, inveja, melindre. Individualismo. São manifestações do individualismo. Só isso. Porque são infantis nas suas emoções. Eu posso continuar fazendo perguntas, mentor? Não vai vir agora, moço. Só não sei que você queira ir ou cansou. Não, eu quero ficar. Eu só quero saber se o grupo quer fazer o Moço, se quiserem, eles que procurem fazer. Não, é que a conversa, para mim, pelo menos, ela estiga com perguntas, e eu sinto que... Você vai sentir falta disso. Eu sinto, mentor, que eu permaneça na casa, que eu não sinto falta, é isso que eu quero dizer, mas o que é o amor nesse sentido que o senhor fala, mentor? Por exemplo, individualismo. Como o senhor olha para nós? Digamos assim, a sua visão em relação a nós. Nós somos seres abjetos, nós somos seres de Deus, nós somos... O que nós somos na sua visão? Eu me vejo nisso. O senhor se vê em nós, digamos assim. Eu me vejo em todos vocês. Desculpa a petulância, mas como foi o seu processo como o senhor chegou onde o senhor está, digamos assim, mentor? Como o senhor se tornou um anjo? Anjo. Não sei, moço. Anjo eu não sei. Eu posso dizer que dentro do meu processo, ele se deu pela mais pura, profunda solidão. Não existia nada. Apenas um estado de percepção de si, mais nada. E disso aflorou apenas uma coisa. Uma promessa de defesa da vida, não importando como ou sob quais circunstâncias. O senhor sabe que, como para mim, Firmino, como é uma proposta nova, mas ao mesmo tempo ela é desafiadora no sentido não só do entendimento, mas no sentido de fato ser. De prática. Ser. Ótimo. Eu nunca prometi que ia ser bonzinho ou fácil de lidar. Não, o senhor tem toda a razão. O que eu quero dizer é que, seguindo honestidade, porque como o senhor brincou lá no passado, mas já não veio aqui querer mentir para o senhor que estou fora. Quer dizer, não existe isso na minha cabeça, entende? Se eu disser para o senhor isso, é porque eu estou fazendo ou tentando fazer isso. Mas não com o objetivo de enganar. E outra, eu percebo que a gente olha o seu burro, mas não existe enganar ninguém. No final da história não existe. Eu costumo brincar que quem rouba perde. Muito bem. Se eu roubo um real, eu vou tropeçar, vou perder 10. Sim. No sentido, né? Perfeito. Então não é porque o senhor é uma entidade, não, é uma entidade que está aqui conosco que eu vou vir bancar o espertalhão, o senhor entende? Até poderia, moço. Não vai levar, não adianta. Quer dizer, eu já tenho plena consciência que... E quando eu olho para o senhor, na verdade, eu olho para qualquer pessoa. Eu procuro me dizer assim, não adianta que está fora enganar e mentir. Não adianta. Por isso, moço, e se você conseguir levar isso para todos os seus processos, o mundo vai te odiar, mas você vai ter paz. O mundo vai te odiar. Doutor, eu agradeço a gentileza.
dessa conversa com o senhor e da minha parte eu agradeço mesmo. Isso. Muito bem. Mais alguém? Não? Aí eu pulei. Nós precisamos ver a respeito da feijoada. E o que eu tenho a ver com isso? Moça? Quantos ingressos vão ser feitos? O senhor orienta nesse sentido? Quantos, moço? 140. Tá ótimo. Resolva. Mais alguma coisa? O valor estipulado foi cobrado 45 outra vez. Redonda. 50. Redonda. Que Seja farto. dividir o número dos ingressos pelo pessoal que está aqui para vender até dia 11. Isso. Um pouco antes. Oi? Ou um pouco antes. Outra coisa, moço. Coloque coisas que não se definirem rápido. Entende? Se, por mais que a fruta possa parecer aprazível, mas quando é levada de um lado ao outro, ela acaba perdendo o seu sabor. Tá. Ok. Eu elimino a couve que fica melhor. Ou veja, aqueles que querem. Tá. Perfeito. Muito bom. Mais alguma coisa? Eu me fala, eu comprei, não sei se você vai gostar, mas o senhor sabe que o senhor me deu. Entrega para aquele moço lá. Aquele ali em pé. Não vale nada, mas ele cuida. Muito obrigado, moça. Muito obrigado. Mais alguma coisa? Não? Não temos mais nada. Você quer? Venha. Sim. Sim. Enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, preparam o ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista ecumênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física.